O Brasil enfrenta uma crise que pode ter proporções dramáticas para o país. O país vem embalado num crescimento global muito interessante, tirou proveito disso, muitas coisas foram feitas em função disso, mas agora com a crise do subprime americano, as coisas estão se tornando dramáticas. Por mais que não queiramos reconhecer, nós vamos ter uma queda acentuada nas exportações. Não há governo no mundo que consiga conter a desvalorização da moeda local frente ao dólar, porque o capital errante pelo mundo é enorme. Então eu vejo esforços do nosso governo para injeta $1 bilhão ou mais de $1 bilhão num dia e pouco consegue conter a desvalorização da moeda. Então realmente essa crise é muito séria. Só que o Brasil, como Deus é brasileiro, ele tem uma situação muito peculiar. Eu acho que talvez seja o único país do mundo em condições de sair dessa crise de um modo relativamente fácil. Basta ser inteligente. O Brasil tem mais de 180 milhões de habitantes, o Brasil tem a maior carga tributária do mundo e os maiores encargos trabalhistas do mundo. O que é agir com inteligência? Agir com inteligência é nós não ficarmos administrando os efeitos da crise. O que é efeito da crise? Redução da demanda, que vai afetar a nossa coleta de impostos, né? Isso aí vem do quê? Vem de falta de crédito, vem de perda de exportações. Claro, lá fora todo mundo em recessão, vão exportar para quem? Mas isso é efeito da crise. Para o Brasil, a nossa crise vem de uma coisa básica, que é o baixo poder aquisitivo crônico da população brasileira, né? E esse baixo poder aquisitivo crônico nos faz o quê? Nos faz afastar investimentos estrangeiros, porque não consegue entrar aqui com produtos de alto valor agregado, porque nós não temos poder aquisitivo, né? Junto a isso a uma carga tributária elevada, é mais complicado ainda. O que nos faz, o que nos leva a ser? Nos leva a ser exportadores de commodities, né? Porque nós temos uma estrutura interna, que nós temos um país maravilhoso, realmente estamos em berço esplêndido, né? Conseguimos extrair coisas e exportar, então nosso mundo é assim mesmo, né? Mas só que esse mundo de commodities, semi-manufaturados, isso não nos permite gerar empregos muito bem remunerados. Geramos alguns, mas não o suficiente para os 180 milhões de habitantes. Então, se o nosso problema é poder aquisitivo, o que é que realmente aumenta o poder aquisitivo da população? Só tem um jeito, é gerar e distribuir renda. Isso aumenta o poder aquisitivo. Já estamos fazendo alguma coisa? Estamos. Estamos fazendo o PAC, que é um programa assistencialista importante para um país que tem a nossa estrutura econômica, porque está resgatando os pobres. Isso é suficiente para mudar a nossa situação frente à crise internacional? Não. O pobre não vai gerar o consumo que é necessário para nos deixar longe dessa crise. Mas nós temos o PAC, né? O Programa de Aceleração. O Programa de Aceleração nós já conhecemos no Brasil. O Brasil tem um outro problema crônico, que é a corrupção, uma burocracia extremamente extensa e complexa, que faz com que, estatisticamente, de cada R$100 que o governo investe em alguma obra, apenas 20 chegam, 80 ficam no meio de um modo ou de outro. Então, isso também, né, você pegar o PAC e todos os nossos programas assistencialistas, os bolsas todos que nós temos, eles não são suficientes para gerar um crescimento de demanda, sustentar o Brasil nesse momento de crise. Seria uma ingenuidade achar que esses dois programas importantes e necessários, friso, né, conseguiriam aquecer a economia a ponto de neutralizar os efeitos da crise, né, iniciada nos Estados Unidos. Mas então, nós vamos chorar? Né? Não. O que nós podemos fazer para aumentar o poder aquisitivo da população e não permitir que haja um esfriamento da nossa atividade econômica, que seria desastroso, gerando quedas de emprego, perdas de empregos e com isso mais ainda recessão?
Vamos pegar aquele quadro, 180 milhões de habitantes, a maior carga tributária e maior cargos trabalhistas do mundo? Ótimo. 180 milhões de habitantes ávidos por consumo, desde produtos básicos, primários, até produtos de alto valor agregado. Nós temos uma necessidade, né? Uma vontade muito grande de consumir. Basta ver o que tem de contrabando que se compra no Paraguai, por exemplo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar os encargos trabalhistas que hoje representam para uma empresa que tem seus funcionários registrados em carteira, os encargos trabalhistas representam pelo menos 100%, ou seja, um funcionário que ganha R$1.000, a empresa gasta mais R$1.000 em encargos. Vamos fazer o seguinte, a empresa continua gastando R$2.000, só que esses 1.000 que seriam recolhidos para o governo de algum modo, 200 ela repassa para o funcionário. Então o que acontece? O funcionário passa a ganhar 1.200 e o governo recolhe 800. O governo está abrindo mão de 200. Certo? Desse modo, não há nada forçando a inflação. Por quê? As empresas têm exatamente o mesmo custo que os seus funcionários, o seu custo final continua igual. Ah, mas vai aumentar a demanda, vai haver uma pressão por consumo. Não, não vai haver aumento de demanda. Nós estamos evitando uma recessão. O consumo vai ficar no mesmo patamar que está. Por outro lado, né, nós conseguimos desse modo já dar uma bela alavancada no poder aquisitivo, em 20%. Por outro lado, nós podemos reduzir um pouquinho, né, a nossa carga tributária. Vocês vejam o seguinte, eu fiquei surpreso quando eu fui ao Chile e vi o Uno Mille, fabricado no Brasil, que custa R$25.000 na loja aqui, sendo vendido a R$9.000 no Chile, na concessionária da Fiat. Por quê? Carga tributária. Né? Drawback, mas carga tributária. Então, há margem para o governo retrair um pouco, né, reduzir um pouco a sua carga tributária nos automóveis, que são um produto importantíssimo para o governo. Por quê? São 3 milhões de veículos. A cadeia produtiva da indústria automobilística é enorme, gera milhões de empregos. Se houver uma recessão na indústria automobilística, nós vamos ter sérios problemas, tenham certeza disso.